eu não posso, antes de me despedir do professor, perguntar para o senhor sobre uma questão que vem agora à tona nos próximos dias, que é a possibilidade de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, porque a manobra de tentativa de dar a ele a liderança da minoria foi por água abaixo. O presidente Mota declinou desta ideia e agora tudo é encaminhado para o Conselho de Ética. Só que, por que eu fiz esse preâmbulo aqui? Porque nós temos uma matéria de agora, da coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, eu vou colocar aqui na tela, professor, que a manchete da coluna é esta: Eduardo diz que será candidato até contra Tarcísio e sem apoio de Bolsonaro. Deputado afirma a interlocutores estar disposto a lançar voo próprio em pequeno partido. Ele julga ainda que o pai está recebendo conselhos equivocados de políticos que só querem herdar o espólio da família. Eu não sou psicanalista, nem psicólogo, nem psiquiatra, mas eu acho que é só porque eu não sou que eu não afirmo que esse sujeito está completamente alterado, completamente desequilibrado, completamente maluco. Mas é isso que nós temos, então, essas duas notícias. O Hugo Mota não aceita essa manobra do bolsonarismo, recebe os pedidos, manda para o Conselho de Ética, vai ser pautada a cassação. E, por outro lado, o Eduardo falando para interlocutores que ele vai ser candidato a presidente da República, mesmo com um processo administrativo aberto na Polícia Federal, que pode levar ele à perda do cargo, né? A perda do cargo, que é a de escrivão, e ainda a questão da possibilidade de cassação, sem falar que ele pode ser preso, inclusive. O senhor acredita ainda em alguma articulação vinda de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, ou começam a gastar todas as balas, todas as munições, a partir do momento, e aqui eu já lhe encaminho a pergunta, mas a partir do momento que a outra notícia ainda desta tarde é esta que eu estou colocando aqui na tela. Alexandre de Moraes manda oficiais de justiça procurarem Eduardo e Figueiredo para que eles sejam devidamente citados nos seus endereços de São Paulo e Brasília, para confirmar que não vão ser citados, e aí vão usar um mecanismo que é para citação internacional, ou seja, as paredes começam a fechar, ou as 4 linhas da prisão já começam a pressionar estes. Eu queria lhe ouvir, então, sobre Eduardo Bolsonaro e todos esses últimos capítulos. Bom, veja só, você falou que não tem formação no campo, mas eu tenho, né? Mesmo que eu não seja o orientador clínico do Eduardo Bolsonaro, é notório que ele está em surto, né? É notório que ele age sob uma pulsão, né, muito forte nesse sentido. O mais importante é que a gente vê Eduardo Bolsonaro, que ficou nacionalmente conhecido como Bananinha, que produz uma frase fantástica. Ele diz: viu o que aconteceu com Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro? Eu vou provar, literalmente ele diz isso, está na manchete, eu vou provar a você que eu sou um homem. O que alguém adulto, né, com quase 40 anos, tem 39 anos, não é isso? Pai de filhos, etc., tem que ainda mostrar ao pai que é homem, né? Quer dizer, é uma questão muito claramente aí edipiniana, e cada vez que ele tenta, né, ajudar o pai, cada vez que ele faz alguma coisa para ajudar o pai, ele afunda mais o Bolsonaro. Ele piora a situação do Bolsonaro, né? O que a gente vê claramente aí é uma trajetória de parricídio. Tá? É ele querendo, e a notícia de que ele vai se candidatar a presidente é clara, ele querendo ficar no lugar do pai. Ele não admite que seja o Tarcísio, que seja o Zema, que seja o Caiado, que seja o governador do Rio Grande do Sul. É ele que tem que ser. Ele não admite nem que a mulher do pai seja, nem que nenhum outro irmão. É ele que tem que ser. Né? É ele que tem que estar ocupando o lugar do pai. Né? Quer dizer, é um caso de surto, né, paranoide, evidente, né, que está aí. Agora, isso aí não é o problema. Né?
A gente sempre brincava nas Forças Armadas, dizendo que aquele sargento que não for levemente neurótico é um péssimo sargento. Né? Para ser um sargento, você tem que ter alguma neurose, tem que ter algum comportamento neurótico, senão você não consegue mandar o que você manda, né, para aquelas pessoas e daquela instituição. Né? É possível que todos os presidentes da República tenham algum delírio, algum grau de delírio. O problema é por que as pessoas acreditam nesses delírios. Né? Algum pode ser um delírio de eterna felicidade, de fazer o bem, um delírio de ser bom, um delírio de ser lembrado pelas coisas boas. Outro delírio pode ser a destruição. Né? E aqui é claramente a destruição. Ele pode fazer isso? Bom, isso vai depender agora do processo dele. Se ele for condenado, ele vai perder direitos, né, como os outros perderam direitos políticos, o pai dele pela segunda vez, e ele não vai ser nada. Também não sei como ele vai poder registrar sua candidatura no exterior. A Justiça Eleitoral não vai reconhecer um registro de candidatura feita no exterior. Né? Dificilmente isso vai ter validade. Mas a gente está claramente aqui numa disputa do espólio bolsonarista. E eu acho que a gente já pode falar em espólio no sentido técnico da palavra, já que Bolsonaro não vai estar nesse páreo, dificilmente vai estar nesse páreo. E é isso o que o Eduardo está reconhecendo quando lança sua própria candidatura. Né? Essa disputa, né, mostra claramente que o grande papel do bolsonarismo na história do Brasil, na história da República, já pode ser feito, né, a partir de um fato inédito. E quem ouviu a entrevista do Zé Dirceu, né, vê isso com muita clareza, no sentido de que o bolsonarismo ele teve o papel único na história do Brasil de unificar as direitas. Ele unificou toda uma divisão de direita do agronegócio, direita militar, direita moderninha da Faria Lima, direita da classe média, direita religiosa católica, direita religiosa evangélica. Ele unificou tudo. E por isso ele teve essa enxurrada de votos, porque teve esse papel. O grande problema é que o bolsonarismo unificou as direitas pelo programa máximo, pelo programa extremista, e não pelo centro. Né? Normalmente, a gente sempre pensa que o centro unifica. Na verdade, o que a gente está vendo no Brasil hoje, mas também em outros países, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na França, a dificuldade do Macron, né, é que o centro está desabando. O centro político está sendo cada vez mais fagocitado, engolido, né, à esquerda e engolido à direita, não pela direita, mas pela extrema-direita. Né? E, nesse sentido, a candidatura dele, caso possa ser registrada, terá sim um papel importante, infelizmente.